Olá, tudo bem? Hoje nós temos aula de ciências. Vamos lá pegar o nosso livro? Nós finalizamos a tarefinha na página 47. E lembra que a tia Bia já explicou para vocês o que é metamorfose? Lembraram? Fiquem calmos que se vocês tiverem esquecido e tudo mais, a tia Bia vai colocar um trechinho da explicação logo quando eu terminar de explicar o conteúdo de hoje, tá bom? Então é o seguinte, na página 48 do nosso livro de ciências, está explicando algumas mudanças que os animais sofrem, né? São chamadas de metamorfoses. Aqui temos o exemplo do sapo. Lembra que tia Bia pediu para vocês fazerem uma dobradura de sapo? Legal, né? Então, aí vocês fizeram, o sapo também sofre uma modificação. Ele inicia a sua formação estrutural nos ovinhos, sai como girinos e depois começam a receber os seus membros, que são as patas dianteiras e traseiras e cabeça e tudo mais. Esse daqui é um exemplo do sapo. No exemplo que a tia Bia deu, o exemplo é da borboleta, que tem na página seguinte, ó. Antes de virar uma lagarta, era ovos, né? Ovinhos, aí se transformou na lagarta, e aí vai se transformando, vai construindo o casulo, e depois do casulo, vira a borboleta adulta. Então, essa parte aqui é bem tranquila, a gente vai revisar no finalzinho desse vídeo. Então, vamos iniciar agora um conteúdo para a gente conseguir fazer os exercícios que vão se iniciar na página 50. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender sobre ambientes e animais. Na verdade, a gente vai fazer um resumão, tá? A gente já aprendeu sobre animais que são aquáticos, terrestres e aéreos, certo? Então agora a gente vai resumir para você conseguir fazer os exercícios das páginas seguintes de forma bem tranquila. Vamos lá? Eu tenho aqui um ambiente, certo? Eu tenho aqui árvores, tenho um lago, o sol e o ar aqui. O que a tia Bia quer que você entenda? Em um ambiente, tem 3 classificações, tá? São as classificações naturais, tá? Esses ambientes podem ser aéreo. O aéreo fica aqui? Não. Fica aqui no chão? Não, ele fica aqui. Vamos colocar aqui próximo ao sol, que sol grande. Aéreo. Qual é o animal que se locomove no espaço aéreo? Os animais que possuem asas, né? As aves, mas também alguns insetos. Então, vamos colocar o exemplo da borboleta, aquela mesma que nós utilizamos lá na metamorfose. Com essas asas azuis. Então, aqui eu tenho animal que é aéreo. Depois, eu tenho um animal que é terrestre. Posso colocar ele aqui na água? Não, eu vou colocar ele aqui no chão, porque ele se locomove na terra. Por isso que esse nome é terrestre. O animal que é terrestre, ele possui patas. Nós somos animais. Fazemos parte da classificação dos animais terrestres. Porque nós nos locomovemos através das nossas pernas, né? Então, eu vou colocar aqui a ovelhinha. Aqui. Se a ovelha ficou desproporcional? Ficou. Mas para você entender que se locomove através das patinhas, andando sobre a terra, tá? E eu tenho um último exemplo, que são os animais que são aquáticos. Esses animais que são aquáticos, eles se locomovem, a tia Bia vai colocar aqui próximo ao lago, se locomove através de nadadeiras, né? Que é o exemplo do peixinho. Coloca ele lá na água, porque o peixe não vive fora d'água, né? Então, vamos fazer um resumão aqui. Tem animais que se locomovem através de suas asas, no vento, no ar, que é animal aéreo. Tem um animal que se locomove através das suas patinhas sobre a terra, né? As suas patinhas são os animais, deixa eu virar pra cá, terrestres. E tem os animais que se locomovem através de suas nadadeiras, né? Se locomovem na água e tudo mais. Eles são chamados de aquático. Esse conteúdo, ele é fácil, mas se você não prestar atenção, você acaba se confundindo. Porque tem alguns animais que vivem na água, mas também possuem patas. Então, eles conseguem andar pela terra e também conseguem viver na água, tá? Só que tem que prestar atenção onde fica
a sua maior, onde ele fica o seu maior tempo. Por exemplo, tia Bia, eu vi que o jacaré, ele é um animal que se locomove também na água, porque ele tem algumas nadadeiras, mas ele também se locomove na terra, porque ele tem patinhas. Onde é que ele passa maior tempo? Aí você vai fazer essa reflexão, tá bom? Os animais que são aéreos também, por exemplo, tem o exemplo de patos, né? Patos que voam. Passarinhos, eles também caminham, não caminham? Mas grande parte da sua vida eles passam onde? No céu, voando. Então ele é considerado um animal aéreo. Vamos então seguir o nosso livro? No livro, na página 50, tem um exemplo aqui de girinos, né? Mas número 1 tá falando sobre ambiente rural ou urbano. Você lembra o que é isso? Lembra ou não? Então vamos relembrar juntos? Deixa eu pegar uma fita. Urbano. Você acha que esse exemplo aqui ele tá parecido mais com o quê? Que tem lagos, tem ovelha, ele tá parecido mais com o ambiente rural. Agora, se eu tirar esse lago aqui, se eu tirar esse lago, essa ovelha e colocar casinhas aqui, e prédios, e construções, ele vai ficar um ambiente urbano. Então, vamos fazer como se fosse uma divisão. Aqui eu tenho um ambiente rural, não quer dizer que na cidade não tenha árvore, tá? Mas vamos só dar como um exemplo. Aqui eu tenho um ambiente rural, né? Que são fazendas, chácaras, áreas que são naturais. Não houve muitas modificações pelo homem. E o ambiente urbano são as cidades, tá? As cidades que tiveram transformação pela mão do homem. Construíram casas, rodovias, asfaltos, lojas, prédios. Então, esses dois ambientes que tem na página 50 pra gente falar sobre, né? Então, urbano é a cidade, né? Construções, algo que foi modificado pelo homem, né? E rural, geralmente, são as fazendas. Lá, o ambiente é considerado rural. Então, na página 50, tá pedindo aqui para você colocar qual é o ambiente que você vive, quais são as características. E aí, tá aqui falando sobre o ambiente que o sapinho vive, né? Lembrando que essa fase aqui é a fase do girino. Então, é antes dele se transformar em um sapinho forte. Então, você vai olhar a imagem, vai colocar aqui. Página seguinte. Qual forma do corpo torna mais parecido com sapos ou com peixes? Aí você vai voltar, lembrando que a atividade do livro é ida e vinda. Lembra lá na sala que tia Bia vai e tia Bia volta? A mesma coisa vai acontecer na sua casa. Você vai voltar, vai olhar aqui o desenho do sapinho para responder, tá? Adaptação dos seres vivos. Essas adaptações aqui são seus membros, por exemplo. Eu posso colocar uma perna no peixe? Se ele precisa da nadadeira, né? Eu posso colocar uma asa na ovelha, se ela vai se locomover através das suas patas, né? Então, são as adaptações que fazem com que os animais consigam sobreviver no ambiente que vivem, né? Por exemplo, aqui temos o exemplo do caranguejo, que precisa dessas patinhas para melhor se locomover na areia. Tenho aqui o exemplo desse macaco, que ele precisa do seu rabinho, das suas patinhas para conseguir se locomover através dos galhos e conseguir também encontrar comida, né? Então, tudo é uma adaptação. Aqui temos o exemplo do ambiente que Tia Bia acabou de explicar. O que é o ambiente rural e o que é o ambiente urbano, tá? Essa parte aqui de investigando não precisa fazer, tá bom? Essa parte que não precisa fazer, e aí você vai passar para a página 54,
onde vocês vão fazer agora um resumão de tudo aquilo que a gente já viu, desde os animais até agora os ambientes, tá? É muito fácil. Fala também sobre as adaptações dos animais, alguns animais que são aquáticos, outros terrestres, tá? Essas partes aqui você consegue fazer sozinho, tá? Só peça auxílio para a mamãe se tiver alguma dúvida, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer sozinho. A mesma coisa aqui. Você vai classificar os animais como terrestres ou aquáticos. É só ler o enunciado. Quando você lê o enunciado, você consegue resolver a sua questão sozinho. Aqui também a modificação do ambiente. Antes, aqui nós temos o exemplo da cidade de São Paulo. Antes era uma cidade com muitas árvores, poucos prédios. Agora já houve uma expansão. A mesma coisa acontece nos outros territórios urbanos, né? Que a cidade vai crescendo e aí vai modificando. Aí você consegue responder aqui. Na página 58, continuamos falar sobre ambientes. Você vai observar os ambientes das fotos aqui de cima. Um é neve, o outro é um deserto, tá? E você vai colocar as diferenças. Tá aqui falando por que é que os animais não podem ser trocados. Aí você vai colocar. E na última página de hoje, continuando sobre os animais daqui da página anterior. Aí você vai fazer de acordo com os enunciados, tá? Então, finalizamos esse capítulo. Se você não tiver entendido alguma parte da aula sobre animais, sobre transformação, sobre adaptação, pede para a mamãe mandar mensagem para sua professora, que ela vai explicar direitinho o que é para ser feito, tá bom? Então fiquem atentos que a tia Bia vai passar o vídeo agora, um pedacinho do vídeo, sobre metamorfose, tá? É a transformação do corpinho do animal, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é o processo que a lagarta e outros animais sofrem para poder modificar sua parte corporal, né? A sua estrutura, tá? Hoje, então, nós vamos aprender sobre metamorfose. Em ciências, a gente já aprendeu sobre os animais, né? E sobre o ambiente que eles vivem, né? Se for na terra, terrestre. Se for no ar, aéreo. Se for na água, aquático, tá? Como eles se locomovem, em qual ambiente também, né? Então, voltando aqui à disciplina de ciências, nós vamos aprender hoje sobre metamorfose, né? A metamorfose é essa transformação que o animal sofre, tá? Então, ele nasce de um jeito e morre de outro, né? O desenvolvimento deles é de uma forma indireta, né? Eles fazem toda essa modificação. O que acontece? A borboleta, ela casa, né? Ela tem os sua esposa, seu marido e assim por diante. Daí eles se reproduzem, né? Então, a borboleta, ela bota ovos, né? Nesses ovos aqui, não saem borboleta, né? Os ovos, como vocês viram na historinha, eles fazem a eclosão e dentro deles tem lagartinhas, né? Então, conforme for quebrando os ovinhos, a lagartinha sai. Essa lagarta tem que se alimentar muito bem, tem que comer bastante folhas, tem que comer, dependendo da lagarta, come frutas também, né? Então, ela tem que ter uma alimentação muito saudável e muito rica para poder se transformar na borboleta. Só que antes de passar por esse processo, né, passar pela borboleta, ela cria um casulo. A aranha, ela não solta teia. A lagarta, ela produz um tipo de teia em si que se envolve, formando como se fosse um cobertor, né, fechando, parecendo um ovinho, só que é chamado de casulo ou pupa. Ele fica assim, parecendo um saquinho, tá vendo? Daí passa muito tempo. Ah, tia Bia, como é que as lagartas se alimentam, né? Como eles criam um casulo em si, ela já comeu muito, né? E o casulo em si, querendo ou não, é devido à seiva de algumas árvores, de alimentos que elas já tinham consumido e tudo mais. E dependendo de onde elas colocarem o casulo, tem acesso, sim, às proteínas da árvore. Só que não são todas, tá? Então, por isso que elas comem muito para passar por esse processo. Depois aqui de ter construído o casulo, esse casulo vai se romper.
quando a lagarta já estiver forte e com todos os membros de uma borboleta. Então, de dentro do casulo vai sair uma borboleta, com asas, antenas, todas as suas funções de um animal terrestre que passou a ser um animal aéreo, tá bom? Espero que tenham gostado, fiquem atentos à atividade, tá bom? Beijo!